Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Bate-Papo do Baralho. Patrocínio da REC Alimentos, detentora da marca Nucete, azeite de oliva, azeitona, com as marcas Finíssima, em leite pó, doce de leite, produtos maravilhosos. Aí, se você não tem no seu estabelecimento, se você ainda não comprou para sua casa, recomendo. A REC é um grande parceiro do varejo, do atacado nacional, é uma das maiores importadoras de produtos da Argentina e tem uma linha de qualidade espetacular, e ela é um patrocinador desse projeto. Lembrando, a ideia desse projeto é trazer pessoas aí do mundo corporativo para a gente falar de venda, de liderança, contar histórias, trazer insights, trazer aprendizados. E é um bate-papo do baralho. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Uma das pessoas aí que eu tive o privilégio de conhecer aí no mundo corporativo, fazia muito tempo que a gente não se falava, é uma das pessoas mais alta astral que eu conheço e com certeza ela vai enriquecer muito esse nosso bate-papo do baralho. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, Maria Cecília, a minha amiga Ceci. Bem-vinda, Ceci. Muito obrigado por aceitar o convite para participar dessa loucura aqui desse podcast, essa jornada, né, de trazer convidados para a gente falar do nosso mundo corporativo, da nossa história, do nosso aprendizado. Obrigado por ter aceitado o convite aí, seja bem-vinda. Eu que agradeço, uma honra estar aqui, muito obrigada. Prazer, vamos ver como é que vai ser esse bate-papo aí. Vai ser um bate-papo do baralho, eu tenho certeza. E para começar, eu preciso sempre saber quem é a Maria Cecília por trás do crachá aí dessa história do mundo corporativo. Quem é a Maria Cecília? Nossa, bom, eu sou uma pessoa muito alegre, né? Como você comentou, geminiana típica. Adoro estar rodeada dos amigos, da família, dos filhos. Sou, além do profissional, né? Sou mãe do Joaquim, de 11 anos, da Antônia, de 3. Sou pernambucana, criada no Rio de Janeiro, morei em Porto Alegre, moro em São Paulo, aqui até brinco, né? Sou brasileira, acima de tudo. E acho que tem uma vertente minha que é muito forte, né? Eu sou muito espiritualizada, para mim, sei lá, acho que o plano espiritual é muito importante, acho que a gente está aqui para sempre melhorar, né? Sermos seres humanos. Que legal, Ceci. Então, a Ceci, a mãe do Joaquim, né, da Antônia. E a Ceci, como é que você entrou na área comercial? Me conta essa história aí. Quando o mosquitinho de vendas me mordeu, né? Olha, foi meio inusitado, assim, eu estava em trade, numa empresa, estava trabalhando em trade há 11 meses nessa empresa e tive um treinamento. Meu chefe era minha dupla do treinamento e a gente tinha que desenhar uma arvorezinha para as áreas que gostaria de ir. Eu tenho até esse papel, até hoje, assim. E aí eu escrevi lá que gostaria de passar por vendas. E ele olhou para mim, por vendas? Eu falei, né, trade, precisa passar por vendas, acho que para entender melhor o cliente, acho que faz sentido. Sei que uma semana depois, Henrique, assim, me chamou na sala dele, uma proposta para ir para vendas, para cuidar do Walmart, Sam's Club Max Nacional. Um susto, mas eu topei na hora, falei, nossa, eu quero passar por vendas, vamos embora. E falo que o mosquitinho me mordeu, já era, né? Me encontrei em vendas e é isso. Você era trade antes? Conta um pouquinho da tua carreira antes de vendas, então, trade. Como é que foi a tua carreira? Você começou onde? Eu comecei, depois, né, estagiei em alguns lugares, mas eu comecei como trainee na Andina, que é a engarrafadora da Coca do Rio, uma engarrafadora chilena. E aí, quando eu acabei o processo de trainee, que acho que era um ano que durava, eu escolhi ir para, na verdade, tem tanto tempo que chamavam de marketing canal. Olha, eu tô aqui expondo a minha idade, né? Não existia nem o termo trade, mas era trade. Trade canal. Aí depois disso foi quando eu te encontrei, né, na carreira, a gente trabalhou juntos na Cadbury, lá em Porto Alegre. 2009? E logo depois eu vim para 2010. 2009, 2010, isso aí. E aí eu fui para Kraft, né, virou Kraft, e depois eu fui para Kellogg, que foi onde eu entrei em trade e virei vendas.
Olha só, você já trouxe aí um grande aprendizado, né, um grande insight quando você trouxe. Eu fui num treinamento e lá teve uma oportunidade, você estava no lugar certo, na hora certa, mas acima de tudo você teve a iniciativa, né, de, pô, eu quero um negócio diferente, e você aproveitou uma oportunidade que cruzou no teu caminho. Ou estou errado na minha leitura? Não, você está certo. E tem uma coisa que eu falo, assim, né? Eu não gosto de deixar passar as oportunidades, sabe? Eu acho que não foi por acaso, né, que ele me fez ali a proposta, e eu falei, cara, não tem como eu dizer não, né, assim, e eu queria mesmo, né, sei lá, tenho essa coisa de querer conhecer as coisas, geminiano, né, geminiano quer conhecer, então eu queria conhecer a área de vendas e me apaixonei, né, assim, me encontrei, assim, eu até brinco que eu entrei no meio onde eu era igual a todo mundo, né, falei, gente, é isso, eu sou de vendas. E como é que foi você vir de trade para vendas? Como é que foi esse choque? Assim, como é que foi esse aprendizado? Quem chega de uma outra área, que era uma área mais interna, vamos dizer assim, daqui a pouco foi para a área de linha de frente. Cara, eu brinco também, eu falo que eu fui meio estagiária gerente, porque eu tinha cargo de gerência, mas conhecimento de estagiária, porque é muito diferente, né? Eu era um trade, sempre fui um trade muito perto de venda, você sabe, né? Eu tava sempre lá, imagina, na Cadbury, a gente viajava direto, tava sempre no cliente. Eu sempre gostei de estar no cliente, né? Sempre fui esse trade. Mas só não tinha a meta do mês, né? Exatamente. Só não tinha a meta do mês. Exatamente, eu não tinha meta. Eu estava sempre lá no cliente. E aí, eu entrei em vendas e falei, caramba, eu não sei nada. Eu não sabia se eu podia dizer sim ou não para uma coisa básica de verba, sabe? Mas eu tinha um relacionamento super bom com o meu chefe na época, de muita confiança. E aí eu perguntava para ele, mas eu não podia passar isso pro time. Então, eu lembro assim, tinham reuniões com o time internacional, e eles faziam umas perguntas, eu não sabia a resposta. Assim, o começo foi bem desafiador. Mas depois eu já estava gostando, mas eu estava meio perdida, né? Assim, não conheço direito, não sei o que falar, não sei o que responder. Depois de 2, 3 meses já estava muito mais confortável na cadeira, né? Apesar de ainda ser um desafio enorme, mas já estava muito mais confortável para as coisas mais básicas do dia a dia. Você falou em desafio, e quais foram esses grandes desafios nesse início dessa jornada em vendas aí? Desafios, vou falar desafios mais simples, assim, que meio básicos, assim, né? Eu, como trade, eu ia para o cliente para levar propostas onde eu não tinha que cobrar ele volume, onde eu só levava coisas legais, né? Eu cobrava assim, olha, precisa arrumar essa loja, a gente precisa, vamos fazer um projeto assim, eu tenho degustação para fazer. Era diferente, trazia sempre boas notícias. Papel de vendas, a gente cobrar o cliente também, né? Então eu estava ali, olha, você quer, vamos negociar, você quer isso, tudo bem, mas eu preciso daquilo, né? Era muito... Eu tinha um papel o cliente também muito forte que eu não tinha em trade, né? Então esse para mim foi saber como importar ali, sabe, na negociação mais dura, o momento de ser mais dura, o momento de ser mais soft com o cliente, o que pedir, o que cobrar, né? Assim, porque eu era cobrada internamente pelo volume, então como que eu passava isso para o cliente, até onde eu podia ir? Isso para mim foi bem desafiador, porque eu não tinha passado por isso na carreira ainda, né? Então foi bem diferente. Eu acho que essa foi a parte mais complexa, assim. E como me planejar, né? Eu lembro que meu chefe chegava assim, como que vai ser seu mês? No começo eu falava, não sei, né? Então, assim, como me planejar, como pegar os... Né? Não sei. Tô aqui sentada na cadeira, tô entendendo ainda. E aí, como eu ter essa resposta na ponta da língua, sabe? Como saber pegar os dados do cliente, entender o momento, entender com os dados como seria o meu mês. Então, acho que toda essa sutileza também, super importante em vendas, e que eu não tinha necessidade dela em trade, né? Assim, então, não tinha tido necessidade. Você não tinha meta do mês, né? Exatamente. Você não tinha meta todo mês lá, né? Não tinha meta, exatamente. Assim, muda muito, né? Mas acho que a meta, não sei. Acho que nunca foi um incômodo para mim. Né? Acho que a meta faz parte de vendas, é isso aí. Vamos entregar o resultado, né? Vamos embora. Acho que até brinco, assim, acho que todo mundo brinca, né? Vendas não tem... Você tem um dia feliz, que é o último dia do mês, quando você bate a meta. No dia seguinte, zerou, amigo. Vamos embora, começa de novo. Ou triste, né? Só dura 12 horas, né?
Sempre falo, só dura 12 horas. Ou alegria ou tristeza é 12 horas. Então dá uma dica aí para os vendedores que estão nos acompanhando aí. O que ele deve olhar num planejamento mesmo? Você falou de planejamento. O que eu devo olhar? Você olhava, que você pensava assim, pô, isso aqui assim faz toda a diferença no meu resultado no final do mês. Ai, eu sempre gostei, assim, depois que eu estava há mais tempo na cadeira, uma coisa que eu gostava muito era me planejar. Assim, eu não gostava de fechar ação no mês para o mês, sabe? Eu sempre gostei de olhar para frente, assim, cara, porque se eu chegar ali para negociar, assim, vou falar muito da época de Kellogg's, tá? Que acho que é uma época que eu mais botei a mão na massa, assim, em vendas, né? Eu gostava de ter os 3 meses desenhados daqui para frente. Sempre gostei, acho que é muito importante, assim. Muitas coisas você quer fechar, você não consegue se você demorar ou fechar em cima da hora, porque o concorrente já fechou, sabe? Então, eu sempre gostei de ter isso desenhado. Sempre gostei de olhar os dados de vendas, acho que é muito importante, né? Principalmente você tem aí o sellout, muitas redes dividem, muitas não, mas acho que eu trabalhei mais profundamente, dividiam, então isso me ajudava muito. E ruptura, né? Que acho que está muito na mão de vendas, gerir a ruptura, apesar de eu não achar que está 100% na mão do vendedor, né? Acho que tem papel do cliente, tem papel de merchandising, tem papel de outras áreas aí, da logística de fazer a entrega do produto no período certo, né? Mas acho que está muito na mão do vendedor de gerir ou trabalhar aí as áreas adjacentes para que elas façam isso acontecer, né? Da melhor forma. Eu tenho, como diria o palestrante, a carta 17, quanto eu não vendo por não ter informação, é muitas vezes ter e não usar. Então você está me dizendo que a informação e você saber exatamente a definição de objetivos. Você participou em trade, então trade é uma área que tem muitos projetos, né? Qual projeto, assim, falasse para você, pô, o projeto que foi o mais legal que eu participei? Em trade, né? Isso, um projeto da tua carreira, pode ser? Não, pode ser vendas também. Um projeto mais legal que você participou. Olha, teve um projeto que eu acho que esse foi o mais desafiador, eu acho que onde eu mais aprendi. Eu tinha acabado de assumir todo o key account, depois de 3 anos aí cuidando do grupo Walmart, e eu tinha um desafio enorme de fazer um plano de recuperação de margem. Foi um plano que durou 3 anos, né, para os clientes que eu atendia. A gente saiu aí de duplo dígito negativo para duplo dígito positivo, então a entrega foi super incrível e foi muito desafiador, assim. Eu lembro que eu tive que fazer, literalmente, Henrique, eu não tô brincando, 78 versões da mesma apresentação, assim, eu tinha que aprovar com todo mundo. Eu tinha que aprovar com o time da América Latina, o time do Brasil, o time internacional dos clientes, né, da empresa que eu trabalhava, que ficava em Genebra. Eram muitas etapas de aprovação e tinha que ir muito a fundo. Então, eu fui muito a fundo em PNL, em contrato, em mix, fui muito a fundo em mix, sabe? Assim, como melhorar. E a gente definiu um projeto em 3 etapas, que duravam 3 anos e que no final dos 3 anos a gente teve um resultado super positivo. Então, acho que esse foi um projeto super grande, super impactante e ao mesmo tempo que me ensinou muito, né? Então, eu considero ele um dos grandes projetos aí. Qual foi a chave para esse resultado, para esse projeto? Quais são os aprendizados que você teve desse projeto e que você leva para o teu dia a dia hoje? Cara, conhecimento e planejamento, porque se não fosse isso, a gente não conseguiria ter virado essa chave. Assim, primeiro que a gente tive que ir a fundo para ter todo o conhecimento, né, do que estava acontecendo, do cenário. Eu chegava, assim, foi uma época super louca, eu chegava a sair 1 da manhã do escritório, assim, porque tinha muita informação para a gente ir a fundo, assim, no detalhe. E um planejamento, né, porque a gente tomou decisões difíceis ali, e a gente só conseguiu arcar e segurar firme a decisão difícil porque a gente se planejou, sabe? Tava todo mundo junto ali, abraçado na decisão, entendeu? Então, eu até falo assim, eu tive reuniões duras que eu não considerei duras, porque já estava tudo tão amarrado, tão azeitado, que foi suave, sabe? Não foi novidade para ninguém, nada do que eu trouxe ali. Tanto para o cliente como internamente na empresa que eu trabalhava. Você ficou até 1 hora trabalhando, já tinha Joaquim, a Antônia?
tinha o Joaquim. Joaquim. Joca tinha. Ele tinha como é que conciliou isso? Na época. Caraca, como é que conciliou isso? Cara, Deve ter gente assistindo a gente, ou vai assistir esse podcast, que talvez esteja no mesmo dilema que você. Olha que oportunidade gigante para você dar o teu depoimento aí. Olha, vou dar então um depoimento mais amplo, tá? Eu sempre fui muito ambiciosa. Sempre tive ambição profissional. E aí eu virei mãe. E eu lembro que o Joca nasceu e eu falei, gente, minha ambição, cadê? Sumiu, desapareceu assim. Tá. E Joca tinha 1 ano e meio quando meu chefe veio me propor isso para eu assumir todos os key accounts. E eu, mais uma vez, falei sim, vambora para ele. Mas na época eu fazia terapia e eu chorava na terapia e falava, não quero, eu tô bem, eu tô estável. Não quero essa mudança, sabe? Não quero, meu filho, quero ter tempo para ficar com ele, não quero. Não estou pensando em carreira agora, eu falava isso, porque eu acho que é um sentimento que as pessoas, acho que às vezes, possam ter vergonha de falar, mas eu sempre gosto de falar abertamente, porque eu acho que quando a gente fala, as pessoas se identificam, sabe? E que eu acho que é comum quando a pessoa é mãe, e que a ambição vai voltar, mas que tudo bem você viver isso. Cara, você botou um ser humano no mundo, você está criando um ser humano, sabe? Tudo bem você querer olhar para o seu filho por um tempo, né, mais para ele do que... e deixar um pouco a ambição de lado, né? Não é vergonha, é um fato. Mas, por outro lado, essa mudança, no começo foi super difícil, e depois eu vi o quanto eu precisava também desse empurrão para sair da zona de conforto, sabe? Eu estava muito confortável também onde eu estava. Meu filho já estava fazendo 2 anos, e eu estava mesmo precisando voltar. Maria Cecília precisava voltar, né? Assumir... o papel mãe é importantíssimo, continua sendo o principal papel da minha vida, mas eu precisava voltar para o meu corpo, sabe? Não sei explicar direito, mas eu precisava voltar, e aquilo me trouxe de volta. Trouxe de volta uma ambição, trouxe de volta o meu lado profissional, que eu acho muito importante, sempre foi muito importante para mim. Então, assim, foi duro, foi difícil, mas nem ideia do quão confortável eu estava precisando desse desafio, sabe? Dessa chacoalhada. Então, de vez em quando é preciso a gente tomar um sacode, né? Sim, e tem coisas legais também, né? Ele tem uma mãe que trabalha, assim, para mim isso nunca foi um problema, porque minha mãe sempre trabalhou, né? Então acho que minha mãe já facilitou isso na geração anterior. Mas eu acho que tem ensinamentos que a gente traz também, mostrando para ele que o trabalho é importante, né? Que eu gosto, que eu sou feliz trabalhando, né? Então tem ensinamentos que eu também trago para ele nessa jornada aí, sabe? Então isso também me deixa tranquilo. Olhando para trás, assim, essa jornada, você faria alguma coisa diferente? Na jornada profissional? Decisões aí. Eu vou falar assim, eu acho que teve momentos da carreira, eu faria diferente, mas eu continuo, eu sou muito copo meio cheio, e eu sempre acho que, né, tudo tem um aprendizado, mesmo quando as coisas são ruins, você aprende, tem um motivo, eu sempre acredito, né, acredito que tudo tem um porquê, e tudo eu acho que é o meu jeito, por isso que eu acho que você comentou que eu sou uma pessoa alegre, acho que é isso, né, acho que eu vejo a vida de um prisma positivo, né, e aí, teve uma vez na minha carreira, que queriam que eu fosse cuidar dos regionais, e teria sido um desafio incrível, e foi a primeira vez que eu falei, não quero, eu quero voltar para o trade, porque eu estava na dúvida se eu era de vendas ou trade, assim, tava sentindo uma faltinha da estratégia do trade. E eu acho que aí eu deveria ter continuado nos regionais. Eu acho, né? Assim, porque eu fui pro trade, eu falei, não, eu sou de vendas mesmo. Quero voltar para vendas, sabe? Talvez foi a zona de conforto? Talvez você se sentia mais confortável no trade, dominava mais? Eu não sei, eu tava sentindo falta da estratégia do trade, né? Tava 7 anos em vendas sentindo falta, eu fiquei na dúvida. Eu quero ter a real... Aí sentiu falta da meta. Venda, sabe? Aí eu fui pro trade, sentiu falta da meta. Eu senti falta da meta, dos clientes. Estava eu lá, sentava com os gerentes de vendas. Não, vamos desenhar junto aqui só estratégia, sabe? Eu queria botar a mão, fazia 4 mãos com a galera de vendas, o que é ótimo, que eu adoro, mas eu senti falta de ser meu cliente, sabe? De estar ali no dia a dia, senti falta, assim, achei que... Mas, por outro lado, como eu sempre olho o copo meio cheio, se eu não tivesse ido pro trade naquele momento, eu estaria até hoje com essa pulguinha atrás da orelha, né, assim, a pulguinha foi embora, entendeu? Então, tem aprendizados aí, acho que sempre tem, né, mas acho que ali
eu deveria ter aceitado o que o universo estava me dando e não ter imposto a minha vontade, sabe? Acho que é isso, digamos. Você falou aqui na nossa conversa, você trabalhou em key account, canais diretos. Qual é a principal diferença que tem entre esses dois mundos aí? Nossa, Como que você lidava com muitas. isso? Eu fiquei impressionada com a diferença, tá? Na minha cabeça é assim, quando você está com um cliente seu, que accounts, ou canal, ou regionais, ou cash and carry, né, que foram todos que eu tratei diretamente, o cliente é seu, você define, você está ali na operação, você sabe como funciona a operação do cliente, você desenha o calendário com o cliente, você cuida da verba, você faz acontecer, né, assim, ônus e bônus é tudo seu. Quando você está no distribuidor, você é um influenciador, mas acho que você influencia o distribuidor, mas quem bota a mão na massa é a equipe do distribuidor de venda. Você entende o que eu tô... Não sei se você tem essa percepção, assim. Quem vai lá no cliente é o vendedor do distribuidor. Quem vai lá e desenha o calendário, quem faz acontecer, quem sabe como funciona a operação do vendedor, quem está ali em contato direto é o... Então você tem o papel de influenciar o distribuidor, trazer dados, você obviamente faz ação, campanha com time de vendas, mas quem executa, quem faz é a equipe do distribuidor, né? E quando você está do outro lado, você é a pessoa que faz ali as coisas acontecerem. Então acho que é bem diferente, assim, são... Nossa, bem diferentes, acho que são perfis, inclusive, diferentes de liderança, assim, eu acho, hoje, sabe? Acho que o distribuidor, ele é muito eco da indústria, né? Eu sempre falo, o distribuidor é eco da indústria, ele vai ser muito eco daquilo que você direcionar, né? Então não adianta você simplesmente nomear um distribuidor e ficar na torcida de que ele vai fazer execução, de que ele vai fazer o sellout, se você não ajudar ele com as ferramentas, se você não ajudar ele com o direcionamento, com a proximidade, né? Porque acho que essa é a grande diferença, você tem que influenciar, né? Porque você está disputando aquele vendedor do distribuidor com mais um monte de empresas, né? Você tem mais um mundo que está disputando o tempo dele do cliente, o dinheiro do cliente, o foco, né? Então, a importância. Então, se você não estiver próximo influenciando, você vai para o fim da fila inevitavelmente, né? Não sei se você tem essa percepção aí de... Você tem. Share de atenção é super importante no distribuidor, né? Acho que esse, com certeza, também. Muito importante, assim. Acho que o seu papel é como você influencia ele a fazer o que você quer que ele faça e dar a atenção necessária para o seu produto, né? Acho que esse é o seu papel ali no distribuidor. Obviamente com tudo que você comentou, né? De ferramentas, etc. Bem diferente do canal direto, né? Acho que são mundos diferentes, né? Apesar de serem... acho que um engloba o outro, né? Mas são diferentes, sabe? E qual é o papel do trade no canal direto e no canal distribuidor? Ele tem toda essa diferença? Você com a tua experiência de trade, experiência na área comercial, quando é que o trade tem que atuar dentro do distribuidor, na tua visão? Ele também tem um papel, ele também influencia, né? Ele também leva ferramentas para o time do distribuidor executar. Então, ele leva material de mão de venda, ele treina o time de vendas, né? Ele leva lá fotografia de sucesso, ele leva informações para o time de vendas também, muitas vezes leva mastigado até, né? Para imprimir e poder fazer acontecer. Já quando ele vai na conta direta, é ele que vai negociar tudo, né? Ele vai falar com o trade do cliente diretamente, né? Ele vai desenhar ações diretamente com o cliente. Acho que isso também é bem diferente. Acho que também tem essa diferença no trade que nem eu vejo com a área comercial, né? Tanto do direto quanto do indireto. E você acha que as indústrias, que as empresas, elas têm essa noção dessa diferença do approach entre o direto e o distribuidor, ou jogam muito iguais? Tua visão, Nossa, você enxerga? eu vou falar assim, eu fui distribuidor na última empresa, né? E eu via muita diferença, sabia? Assim, os times bem separados, né?
Mesmo quando eu fui trade, né, que eu fui trade de todos os canais, tem bastante tempo, tinha estratégia bem diferente, né, assim, o time que ia pro cliente direto não era o mesmo que ia pro distribuidor, né, até porque o time do distribuidor ia muito para treinar o distribuidor na estratégia, né, ele tinha um papel muito de multiplicador, né, eu via muito esse papel no trade, na minha gestão. Então, eu acho que as indústrias estão cada vez mais tendo essa gestão diferenciada, né? Porque é muito diferente. Não sei, é muito diferente. O papel vira outro, né? Assim, não dá para ser a mesma coisa. Abordagem? A abordagem não dá para ser a mesma. Acho que, pelo menos as indústrias que eu trabalhei, a abordagem eram bem separadas e bem distintas. E o que você vê no mercado hoje? De um modo geral, você entende que as empresas, de um modo geral, elas olham separadas, ou você enxerga, tem algumas empresas que ainda jogam no bastantão, igual para todo mundo? Agora que eu sou representante, eu estou trabalhando com... eu tenho contato com muitas indústrias, né? Diferente. As que eu trabalhei, eu acho que já tinham sido bem separados. As que eu trabalho hoje... variam muito, assim, porque não sei se vai parecer um pouco arrogante da minha parte, né, assim, mas eu acho... Não, teu ponto de vista, teu pensamento, teu ponto de vista, tua experiência. Eu acho que ainda, assim, esse conhecimento ainda não é disseminado completamente, sabe? Acho que muitas indústrias ainda estão aprendendo essa forma de trabalhar diferente com os canais, sabe? Acho que... Porque são canais diferentes, ambientes diferentes, assim. E eu converso muito... Também tem isso, tá, Henrique? Assim, eu tenho preferido conversar muito com indústrias que estão começando, sabe? Então, a minha experiência nova são com indústrias começando. Então, claro que a indústria começando, elas não têm esse conhecimento, né? Elas estão adquirindo conhecimento, né? Então, é um outro momento. E aí sim eu vejo que tem essa diferença, mas é justamente porque estão começando, sabe? Da minha vivência e do que eu, assim, de amigos que trabalham no mundo corporativo hoje, o que eu vejo são as indústrias que têm mais tempo, estão mais consolidadas e veem essa diferença. E as novas ainda não vêm porque estão ainda numa outra etapa, sabe, de desenvolvimento, né? Digamos assim. E algumas que eu percebo que às vezes acham que nomear o distribuidor é o suficiente, quando é só a ponta do iceberg, né? Porque tem toda a jornada. É o que eu falo sempre, quando a indústria tem o estoque, ela tem um problema. Quando ela manda para o distribuidor, ela e o distribuidor tem um problema. Quando manda para o supermercado, ela, o distribuidor e o supermercado tem um problema. Essa venda só vai acontecer quando o consumidor, como o shopper, colocar no carrinho e levar para casa. Enquanto isso, nós precisamos resolver essa jornada, né, desde aqui até o ponto final. Você tocou num ponto agora que eu sou representante comercial, aqui deve ter muito insight que a gente vai conversar. Como é que foi a decisão de abandonar o mundo corporativo e saiu do CLT e virar representante comercial? Olha, você sabe que eu vi um representante comercial, quando alguém me contava de representante comercial, eu falava, nossa, como será que é isso, hein? Acho que eu quero ser representante com 50 anos, 50 e poucos, acho que vou virar representante comercial. Mas como é que cai no colo? Eu pensava, sabe, assim, como é que cai no colo, assim, esse negócio? E aí caiu no meu colo. Literalmente, assim, pá, caiu no meu colo. Eu não acreditei quando me chamaram. Eu falei, mas é pra ser representante? Mas já, assim. Eu falei, uau! Pedi aí uns dias para pensar, até a pessoa que me chamou, né, é o Christian, um grande amigo, até aniversário dele hoje, parabéns, Christian. Ele falou assim, não, Cecília, tira um tempo para pensar. Eu falei, não, tá bom. Aí fui conversar com quem eu conhecia, que eu tinha esposa que era representante, ou que era representante, saí ligando para todo mundo que eu conhecia, que tinha algum vínculo com algum representante, e falei, cara, vambora. E aí eu, na minha busca espiritual, né, sempre, entendi, numa das minhas buscas, que foi um presente de Deus que eu ganhei, sabe? Assim, foi um presente, porque literalmente foi a palavra que a pessoa usou, assim, você ganhou um presente de Deus. Falei, então tá ótimo, obrigada, amém, vambora. Que empresa que é?
A Qual primeira empresa, né, chama Lessafre. É uma empresa de fermento, uma empresa francesa centenária, que está em, sei lá, muitos países e tem fermentos, né? Basicamente, ela trabalha com muitas cepas de fermento. É isso, e aí comecei com ela. Legal. E o que mais você tem hoje representada? Faz o jabá aí. Ó, vamos lá. Eu tenho Nut Bavarian. Sabe as castanhas que a gente tem o cheirinho no aeroporto? Sabe? Então, eles agora têm produto para o varejo. Então, a gente está com Nut Bavarian. Eu falo a gente porque a maioria das indústrias, eu tenho 2 parceiros que trabalham comigo, né? Acho que trabalhar em conjunto acho tão melhor. Eu prefiro e está sendo bem legal. O Jair e a Simone. E a gente está com o Nut Bavaria, a gente está com uma empresa de nacho, bem legal também, bem interessante o produto, bem clean label. E a gente acabou de pegar uma indústria nova, que chama Top Choice, está chegando no Brasil, uma fabricante paraguaia de proteína vegana sem glúten. E aí tem tudo a ver, né? Porque eu já fui vegetariana há muitos anos. Tudo a ver, assim, eu acho, né? E aí a gente agora está desenhando um pouco. Esse a gente está desenhando o go-to-market, como que a gente vai entendendo da categoria, sabe? Esse está sendo um trabalho um pouco maior. E é o que eu gosto, é o que eu estou descobrindo, né? Eu acho que essa jornada da representação, eu estou descobrindo caminhos, né? E descobrindo versões minhas que eu nem sabia que existiam. Com a Lessafre é uma empresa mais estruturada, né, que tem representantes há 30, 40 anos, é diferente. Então, assim, acho que quem me trouxe é onde eu mais aprendo e me deu a oportunidade de eu trabalhar em canais que eu nunca trabalhei antes. Então, eu estou com indústria, eu estou com distribuidor, eu estou com atacados, estou com alguns canais, né, e que está sendo muito legal. Hoje mesmo estou aqui. Quais canais hoje mesmo estou aqui. Eu estou atuando com região, até brinco assim, falo, cara, eu estou com Sul e Sudeste, porque aí o canal vai depender do que aquele produto pedir, sabe? Mas atualmente na Lessafre eu estou com esses canais. Aí a gente pegou a Nut, que a gente está desenvolvendo distribuidores, Sul e Sudeste. Nath, a mesma coisa, a gente está começando com São Paulo, mas São Paulo a gente está indo para conta direta porque tem um road to market para conta direta em São Paulo, porque a indústria do Rio faz sentido, então a gente está indo para contas diretas. O restante das regiões a gente vai para distribuidor, mas vamos primeiro para conta direta em São Paulo. E essa empresa de proteína vegetal, a gente está desenhando tudo. Então eu estou descobrindo que eu gosto disso, de desenhar junto com o parceiro. Olha, vamos desenhar junto como que você vai para o mercado? O que você acha disso? Eu pensei, conversei com o ciclano, fulano, a gente desenhou isso daqui. Sabe? Concorda? Posso ir nesse caminho? Eu acho que tem tido mais sentido para mim, sabe? E para o Jair e para a Simone, a gente tem ido juntos, na maioria, porque é minha expertise, né, Henrique? Então, fica uma coisa... Eu ajudo mais, eu acho, eu consigo ajudar mais a indústria. Eles também me dão uma oportunidade maior, né, que eu também prefiro. Então, acho que é um ganha-ganha aí, sabe? E é o que eu gosto, realmente, sei lá, sentar e falar, vamos lá, vamos ver quais são as possibilidades, né? A gente abre várias pastinhas, abre na cabeça, abre um PowerPoint, conversa com eles e aí a gente vai para ação, sabe? Então, tem sido bem interessante. Os aprendizados do mundo corporativo usando muito ou pouco aí na tua jornada? Nesse caso, eu estou usando bastante, sabe? Estou usando bastante. Porque tem tudo, era o que eu fazia, né? Assim, eu sentava, desenhava junto, como é que a gente vai, o que a gente vai fazer, né? Mas eu acho que dá para estruturar ainda mais, sabe? Tem um ano, né? Vai fazer um ano agora. Acho que faz um ano agora em junho que eu realmente comecei, né? Porque até abrir empresa, assinar contrato, etc, etc. Então, acho que ainda estou aprendendo muito, acho que ainda tem muito espaço por aprender, sabe? Então, hoje mesmo eu estava no treinamento
conheci um rapaz que é representante há 5 anos, comecei a perguntar como é que era, como é que foi, né? Acho que essa parte eu ainda estou sedenta de adquirir conhecimento, sabe? De trocar, de entender, de saber como é que foi a jornada, como é que foram as jornadas dos representantes, né? Quando eles começaram. E aí, eu acho que ainda dá para estruturar bastante, sabe? Acho que a gente ainda tá... Eu estou abrindo portas e vendo para onde vai, mas eu acho que a partir do momento que os caminhos estiverem mais claros, dá para baixar, estruturar mais e botar mais conhecimento adquirido aí ao longo da carreira do corporativo em prática. Qual é a tua visão do representante do futuro? Nossa, eu acho que ele tem que ser, assim, eu não sei se sempre foi assim, se é assim, se não é assim, eu vou te dizer a minha visão, sabe? Eu acho que um representante ele tem que ser um apoiador para a indústria, sabe? Não dá para ser só um tirador de pedido, não dá para pensar só... Acho que ele tem que abrir a mente, porque tem muitas oportunidades. Cara, tem muita oportunidade no mercado, eu fico impressionada, sabe? Tem muita oportunidade. E se conseguir abrir um pouco a mente e pensar que você é um facilitador para a indústria, eu acho que vai... E que a indústria também pense isso do representante, tá? Acho que tem que ser uma via de mão dupla, né? Porque se é uma indústria que limita o representante, ou limita a área de atuação, ou limita... Aí fica difícil, realmente, né? Porque é uma indústria mais madura, e aí, realmente, o representante não tem muito como ter esse olhar. Mas eu imagino que esse é o caminho, sabe? É um representante que consiga olhar além, ver como ele pode ajudar a indústria, e vai estar se ajudando, né? Porque ele ganha comissão. Então, se eu trago uma solução para a indústria... Beleza. E no ponto de vista desse representante em relação aos clientes, qual a mudança que você acha ou o que você enxerga desse profissional para o futuro? Eu acho que ele deveria vestir a camisa como as pessoas de vendas da indústria vestem. Para mim não tem diferença, sabe? Eu não vejo essa diferença. Para mim, se eu estou ali, eu tenho que ir vestindo a camisa como pertencente parte da indústria, sabe? Acho que às vezes eu nem posso te dizer tanto se é isso, se é assim que os representantes trabalham, sabe? Sem vestir a camisa ou não. Não, mas, mas o que você enxerga? Mas é a tua visão. Eu acho que ele tem que vestir a camisa e se tratar ali na frente representando a indústria, como se ele fosse um vendedor CLT, um gerente CLT, um diretor CLT, sabe? Para mim é a mesma função, só muda que você é representante, sabe? E o nível de serviço, seus ônus e bom. E o nível de serviço para esse cliente? O que você acha dessa? Tem alguma transformação desse representante para o cliente no que tange nível de serviço? Olha, tinha que ser até maior do que o nível de serviço, assim, imagino eu, né, assim, porque é o seu negócio ali, né, é o seu negócio, a sua empresa, você é PJ, a sua empresa, seu negócio, quanto mais vender, mais você vai ganhar, então, eu acho que sei, para mim é até maior, sabia? Deveria ser até maior, é o que eu acredito. Ele deve pensar como empresa, estruturar como empresa, né? Como empresa, sabe? Assim, tudo bem, você está ali representando, você tem que vestir a camisa, como se fosse vendedor, e além disso, é a sua empresa ali, sabe? Então é maior ainda, na minha visão. Decisão difícil a tua, olha, tem insights aí, talvez tenha gente que esteja nos assistindo, tenha pensando, meu Deus, que menina corajosa, ela tomou uma decisão desse tipo, abandonou o CLT e foi ser representante comercial. Qual crença você teve que abandonar para tomar essa decisão? Ai, foram tantas, ainda tô, tá? Vou falar, assim, sendo muito franca, transparente, é um mixed feelings total, assim. Dias de alta, dias de baixa. Vou falar primeiro sim, eu sinto falta da estratégia, do dia a dia, do corporativo, da troca, sabe? Isso eu sinto falta, assumo, muito transparente, eu sinto falta. Por outro lado, eu amo ser dona da minha rotina, da minha vida. É impressionante, assim. Essa parte, acho que é priceless. Por outro lado, eu sinto falta de todo mês receber lá o
pagamento do meu salário, ter o meu carro, ter plano de saúde, não ter que me preocupar em pagar a viagem, em pagar o hotel, né? Assim, tem milhões de 13º, IPLR, né? E realmente, né? Assim, foi uma coragem, mas engraçado, né? Assim, eu acredito muito que já deu certo, sabe? Acredito muito que já deu certo, assim. Não, acho que tem, e acho que isso tenho certeza. isso me faz tá feliz, assim, né? Mas eu preciso muito, assim, o meu lado espiritual tem me ajudado muito. Eu tenho ido cada vez mais fundo nele para eu conseguir manter, assim, sabe, um equilíbrio mental nesse momento de transição, que é um momento de transição, né? E eu acho que faz parte. Mas eu acredito muito que deu certo. A gaiola abriu, né? Eu conto sempre na minha palestra. Eu conto da minha jornada, da decisão de também sair do mundo corporativo, e faz 10 anos que eu estou nessa jornada, hoje treinamento, palestra, consultoria, e eu li uma frase um dia que dizia: para um pássaro preso numa gaiola, voar é uma doença. Né? E às vezes a gente está preso na gaiola, e a gaiola abre, não é fácil a gente voar, porque tem lá a aguinha, o alpiste, a comidinha, conforto. Né? E a gente vai para uma região, uma área de desconforto. Você foi para uma área de desconforto, né? Porque você acabou de falar, pô, assim, isso que o mundo corporativo dá e não tem certo e errado, né? Mas ele aqui é mais emocionante, né? Porque você é dona, né? Você acabou de dizer, agora você é dona da tua vida. Você vai voar e você vai definir a altura que você vai, né? Então, mas é uma decisão bem difícil. E como é que você mantém o bem-estar e a motivação nessa jornada nova, porque é uma carreira solo, né? Como é que você se mantém isso aí? Cara, eu tendo, assim, tem duas. Primeiro que eu sempre olho o copo meio cheio, né? Então eu tô sempre na esperança, assim, sabe? Você não sei explicar, sempre olho, não, vai dar certo, já deu certo e tal. E tem uma coisa que eu fico pensando, tá bom, qual é o pior cenário? Tá, o pior cenário é esse? Ok, eu consigo viver com o pior cenário, sabe? Dá pra viver com o pior cenário? Dá. Então, vambora, sabe? Vambora que ainda tem chão, entendeu? Então, é assim que eu mantenho a minha sanidade, sabe? Sempre olhando o copo meio cheio, sempre com visão positiva, com o meu lado espiritual que me ajuda muito, assim, fazendo meu Ho'oponopono, indo no meu centro espírita, né? Tomando meus banhos de ervas, passe, isso eu acho que ajuda muito a manter minha energia alta, né? Aquela faz de tudo um pouco, bem mística. Você é pilhada por natureza, né? Mas você é pilhada por natureza, né? Eu sou pilhada, qualquer tema eu vou e eu olho tudo, né? Exatamente, sou acelerada em todos os temas. E aí, também pensando, cara, no pior cenário, né, qual seria o caminho? Tá bom, plano A, plano B e vambora, sabe? E dando um tempo e assim eu consigo manter. E óbvio, uma coisa que tem me ajudado muito são os parceiros que eu tenho, sabe? Porque aí eu troco com eles, eu marco reunião, né? A gente vai em cliente junto. Então essa troca também eu acho que tem me ajudado muito aí. Eu entrei, a gente marcou nosso bate-papo, eu fui dar uma olhada, apesar de te conhecer, a gente perdeu o contato, falamos, agora te convidei para esse bate-papo. Você é a segunda mulher no podcast Bate-Papo do Baralho, hein? Olha que legal. Aí eu fui lá no teu LinkedIn e eu vi lá que tem um grupo, 12 Mulheres e um Segredo. Que você é um grupo de liderança feminina, me conta aí. Me conta desse... pouco adormecida, vou até resgatar, bom motivo aí para resgatar. Bom motivo para resgatar. Lá em 2019, acho que foi 2019, eu tinha uma coordenadora no meu time que ela falou assim, a Marília, uma querida, Céssia, eu tenho uma amiga que está liderando um grupo de mulheres e ela está querendo líderes assim, assensado e tal, e eu te indiquei. Nossa, uma honra, né, ser indicado por alguém do time, assim. Eu falei, nossa, que máximo, que honra, eu vou. E aí, Henrique, quando eu vi
as pessoas que eu ia participar eram assim, VP de RH da Oracle, VP, diretora de RH da Totvis, diretora de RH da iFood, era diretora de RH da Sephora, todo mundo de RH, todo mundo diretor, VP, tava eu lá, gerente comercial. Legal. E aí foi super legal, e foi uma incrível, assim, uma grata surpresa, a gente teve trocas assim, porque mulher, assim, roda de mulher é muito poderosa, né, sempre é poderosa, e a gente foi para uma roda, literalmente uma roda, a gente fez alguns encontros, e aí veio a pandemia. Foram trocas incríveis, aí na pandemia a gente começou a fazer uns encontros virtuais, quando acabou o lockdown a gente se encontrou, a gente na pandemia lançou um livro, que a gente acabou não lançando por causa da pandemia, então é bem legal o livro também. Cada um conta uma história, né, super legal do mundo corporativo, que teve que superar, que teve que passar. Bom, até um bom motivo, vou até mandar uma mensagem no grupo, né, para resgatar isso, a gente vê se a gente lança esse livro, porque o livro é bem interessante. E hoje a gente tem contato, né, assim, um grupo super rico, assim, engraçado, né, porque foi além do corporativo, sabe? Foram trocas ali profundas, e todo mundo tinha uma história muito rica para contar, algo muito interessante para que todo mundo se identificava um pouco, sabe? Foi muito, muito legal. É um grupo bem legal e graças a Marília, né, que me indicou. Que legal. E é que eu olhei lá e digo, olha, 12 mulheres um segredo, meu Deus, que medo. Você sabe que a primeira mulher que participou do podcast foi a Esther Morgan, né? Te convido até a assistir esse episódio. A Esther foi maravilhosa. A Esther, ela tem um trabalho muito forte aí da bandeira do etarismo nas empresas, né? Foi um bate-papo muito legal. Te convido a assistir, acompanhar a Esther aí. Ela tem umas provocações bem legais. Ela tem uma história também muito rica aí. Você sabe que eu tenho um quadro aqui no meu podcast, no nosso podcast, que você agora é dona também, que você está participando, né? Você fez parte, que é o quadro Joga o Chapéu. Patrocínio Doce de Leite Finíssima. Maravilhoso doce de leite. Joga o chapéu na mesa e fala a real agora aí. O que as empresas fazem bem? O que as empresas fazem bem em vendas e trade? Joga o chapéu. Esse é um chapéu gostoso de pegar. Ó, que legal esse chapéu. Nossa, que pergunta profunda. Que elas fazem bem. Essa é mais fácil do que a outra. Planejamentos, JBPs com cliente, eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho e elas fazem bem. Essa aproximação. Cara, tem oportunidade de melhorar, fato, né? Mas eu acho que essa aproximação da indústria com o cliente, eu acho que ela é muito importante. E acho que as empresas, elas acho que sacam isso e fazem isso bem, sabe? Acho que sacam essa importância dessa aproximação, principalmente vai escalando, né? Vai subindo os níveis. Elas são muito importantes para o negócio acontecer e tal. Acho que é uma boa sacada e acho que elas fazem bem. Poderiam melhorar sempre, né? Mas um bom caminho. Joga o chapéu agora. O que as empresas não fazem bem, que elas deixam a desejar? Gente, ruptura, joga o chapéu, né? Aí. A ruptura. É muito. Não tem uma solução para ruptura ainda. Não acho que exista, sabe? Não vi na minha carreira uma solução, a não ser que seja uma loja a loja, o que pouquíssimas no Brasil fazem. Na complexidade territorial do Brasil, né, logística do Brasil, eu acho que esse é um mega issue que, sim, de muita venda, tanto a indústria como o varejo, e não vejo uma solução ainda, assim, papum, sabe? Agora, o que você acha que os vendedores fazem bem? Você agora é representante comercial, o que os vendedores, você olha no mercado, a tua experiência que você tinha lá no mundo corporativo, o que os vendedores fazem bem? Pô, nós vendedores estamos fazendo isso super bem. Eu acho que a galera manda bem ter bom relacionamento com o time de compras dos clientes. Eu vejo muitos vendedores que têm bom relacionamento e a diferença que isso faz, sabe? Acho que essa é uma grande sacada e que muitos vendedores fazem isso muito bem. Sabe? Quem saca isso consegue bons resultados.
E o que você acha que eles não fazem muito bem, que ainda não entenderam o que precisam fazer diferente? Cara, eles Esse não eu jogo o fazem chapéu. análise. Meus amigos vendedores, olha a mensagem da Maria Cecília, acesse. Eu acho que falta fazer análise, sabe? Levar mais informação para o cliente, ele mesmo sabe levar, ter na mão as informações do cliente. Eu acho que falta isso, falta bastante. Então, acho que é algo que precisa desenvolver, né? Assim, a parte carta analítica. 17 do baralho, quanto eu não vendo? Quanto eu não Exatamente. vendo por não ter informação. Pior que às vezes a gente tem e acaba não usando, né? As empresas gastam uma grana danada, tá lá uma base de dados violenta e a gente não usa. E a gente vai perdendo oportunidades aí. Se você for dar um recado direto para os líderes dessas empresas, qual recado você daria? Cara, investe em capacitação do seu time. Investe em capacitação do seu time. Acho que é muito importante. Vocês acham que as empresas investem... Eu tenho feito essa pergunta, nos 2 últimos encontros eu fiz essa pergunta. Você acha que as empresas estão investindo tanto quanto deveriam em treinamento? Acho que não. Sabe o que eu acho? Na minha vivência, o que eu vi acontecer muito o treinamento é prioridade 5, e aí as verbas geralmente vêm. Eu vi muito isso acontecer, Termina na sabia? 4. Termina na 4. É prioridade 5. E aí virou save no final do ano. E aí, não, para o ano seguinte a gente faz, aí o dia a dia te consome, porque entregar meta e resultado é muito importante do curto prazo, você não acaba não olhando para frente, sabe? E aquelas reuniões intermináveis que o mundo corporativo tem, uma reunião atrás da outra, muitas muito improdutivas, né? Você sabe disso, Henrique, né? Sim. Muitas que um e-mail resolveria, o que não precisaria desse debate todo, tá bom, tchau, tchau, vamos embora, fazer acontecer. E aí as coisas importantes deixam de ser feitas, sabe? Ou então, sei lá, sim, pra mim, eu descobri adulta, eu não vou falar velha, porque eu não sou velha, né? Vamos combinar, somos todos jovens. Eu descobri adulta há um ano atrás que eu sou TDAH. E eu acho que por isso, ou talvez além disso, capaz, eu falo muito... Você TDAH? Não, imagina, meu Deus, né? que surpresa pra mim! Então, a pediatra dos meus filhos falou a mesma coisa. Eu falei, você é pediatra deles há 11 anos e não me deu esse toque. Nossa, nunca imaginei isso. Meu Deus, Cécio. Eu sou muito, né? Eu sou muito TDAH. Não, aí, nada. Que isso, nem um pouquinho. E aí eu falo muito, assim, eu acho que tem a ver, sabe? Eu tô ainda aprendendo muito sobre TDAH, então eu acho que eu falo muito o que eu penso, assim, não importa, não tenho... se é uma verdade dura, eu prefiro falar uma verdade dura do que uma mentira macia, entendeu? Assim, eu sou essa pessoa. E eu não tenho muito problema, eu acho que às vezes as pessoas tentam mascarar a verdade, demoram várias reuniões improdutivas para mascarar a verdade, quando é só chegar e falar a verdade, entendeu? Então... eu acho que é um pouco isso. Várias vezes eu falava, nossa, fala a verdade, fala o que está acontecendo, sabe? Tá tudo bem, errar é humano, faz parte, né? Mas fala a verdade, não precisa mentir, sabe? E acho que isso é eu acho que é do TDAH, tá? De falar, né? Assim. Não, mas é legal você, mas assim, você é super autêntica e nunca, assim, para mim, nunca vi nada demais. Você falou, você fala, às vezes a discussão tem que falar a verdade mesmo, não tem que ficar enrolando, né? Quando você fala assim de treinamento importante, né? Prioridade 5, aí chegou no 3, já acabou a verba. Eu sempre falo em treinamento, eu uso a matriz de Eisenhower na administração do tempo, né? Quando eu começo um treinamento, eu digo, o treinamento ele é importante e urgente ou importante e não urgente? Ele é importante e não urgente. Mas talvez a gente esteja com muitas coisas sobrecarregadas em coisas importante e urgente, porque fica pouco tempo no quadrante importante e não urgente, que é o treinamento. Né? A gente fica apagando um monte de incêndio, né? Que é a característica das coisas importante e urgente. E muitas vezes a gente está sobrecarregado ali porque fica pouco tempo no importante e não urgente, que é um treinamento. Eu sempre uso a analogia, eu digo, eu cuidar da minha saúde, eu fazer um eletro, é importante urgente ou importante não urgente? É importante não urgente, até eu infartar.
mas talvez eu infarte porque eu não fiz exercício físico, não cuidei da alimentação, tive uma vida desregrada, que é uma coisa importante e não urgente, né? E às vezes eu vejo que as empresas, elas acabam ficando muito tempo no importante e urgente e acabam não investindo no importante e não urgente. Nós estamos indo para o final, se eu te contar que já foi quase 1 hora, você não vai acreditar, Eu olhei né? aqui, tomei um susto. Eu olhei agora. Falei, uau, já tem quase 1 hora. Fiquei impressionada. Que legal, foi um bate-papo do baralho. Agora tem umas respostas rápidas, bate um ping-pong aqui do coração. Um erro que te ensinou muito. Nossa. Eu até falei aqui, né? Ter escolhido, não ter aceitado o que o universo me deu e ter tomado uma decisão de ir para uma outra área. Um hábito que mudou a tua vida. Eu comecei recente, mas o Ho Oponopono. Qual? O Ho Oponopono é falar 4 palavrinhas mágicas 108 vezes. Anyway, coisas do meu lado místico. Tá ajudando bastante. Tá ajudando. Tá mudando. Aí. Uma mulher que te inspira. Links. Me manda. Uma mulher que te inspira. Nossa, minha avó foi uma grande inspiração, sabia? 8 filhos, sempre pra cima, zero apego. Acho que eu sempre falei que eu não sou apegada. Eu adoro me mudar, né? Adoro uma obra, adoro mudar. E as pessoas falam, mas eu falei, gente, eu sou zero apegada, mas eu tive uma avó zero apegada. Se alguém falasse pra ela, falasse assim, que colar lindo, ela tirava na hora e te dava. Você não podia nem elogiar, sabe? Então, assim, acho que ela é uma grande inspiração de alegria, de felicidade, de desapego, de como unir uma família é ela. Acho que tem sobrou um pouquinho para você, viu, Tess? Pelo pouco que eu te conheço aí. Um livro para quem trabalha em vendas. Nossa, essa é difícil, hein? Um livro para quem trabalha em vendas. Dá para passar? Passa, repassa. Passa, repassa. Um conselho para quem está começando agora. Em vendas. Em vendas. Ou em qualquer área, em vendas. Em vendas. Vamos pegar vendas. Mas pode ser em qualquer hora, alguém que está começando na carreira. Ai, gente, vou falar até para quem está começando na carreira, tá? A sutileza muda tudo. Se preocupa com o sutil, se preocupa com o que está acontecendo, né? Tenta ler o ambiente, sabe? Tenta entender o que a pessoa está passando. Acho que assim, porque acho que essa empatia vai te ajudar muito na negociação de vendas e na carreira, na vida, né? Maria Cecília, em uma palavra. Acesse. Ai, gente, eu acho que eu vou falar, é meio clichê, mas alegria, talvez. Eu falaria alegria e transparência. E transparência. Boa. Um líder inspirador. Um líder inspirador que você teve na carreira aí. Cara, eu tive muitos, você foi um deles. Mas para não ser puxa-saco de palestra, eu tive um chefe que eu falo que foi um grande chefe, assim, né? Foi meu chefe 5 anos, foi o Nelson Silva. Foi meu chefe naquela. Foi muito legal. Ele tá onde hoje? Sabe? Assim, ele tá onde hoje? Largou. Tá em Portugal. Tem imobiliário em Portugal. Tem anos, saiu daquela e foi para Portugal. Mas ele foi um grande chefe. Uma dica para eu trazer para o podcast? Para bater um papo do baralho comigo. Eu tenho algumas pessoas. Vamos para o universo feminino? Vamos. Soraya Sasaki. Vou te botar em contato com ela. Da onde que ela é? Soraya? Ela trabalhou com Sasaki, ela trabalhou comigo na Kellogg. E ela até foi minha chefe por pouco tempo, 1 mês, 2 meses. E hoje ela é diretora comercial na L'Oréal. Faz o link aí. Vai ser legal conversar com ela. Tenho certeza que vai ser. E agora o recado final da Maria Cecília aí para os nossos telespectadores e o pessoal que assistiu o nosso podcast Bate-Papo do Baralho. Ai, gente, vamos pensar. Perguntas difíceis, hein? Estou sendo pega aqui na... Quem sabe faz ao vivo. É verdade. Olha, um recado final.
Eu acho que uma coisa que eu posso falar, né, assim, caraca, a vida pode ser leve, sabe? Não dê tanta importância a pequenos problemas, sabe? Foca na solução e vai embora, porque acho que tudo passa muito rápido, né? Pra que pesar? A vida pode ser leve. Que legal. Maria Cecília, Ceci, muito obrigado por aceitar o convite, por essa doideira aqui desse podcast aqui que eu inventei aí para trazer profissionais, né? Eu sempre falo, né, que às vezes a gente fala alguma coisa que parece que é uma coisa pequena, mas para alguém que escuta talvez seja aquela frase, aquela palavra, seja aquilo que ela estava precisando ouvir, que pode ter uma virada de chave ou que faça todo sentido e que seja importante na vida dela. E a ideia desse bate-papo é justamente trazer essas provocações, essas reflexões, porque tem muito conhecimento aí, e quando a gente traz aqui, eu puxei coisas aí que você tinha até meio que esquecido, né? Mas tem um monte de aprendizado, um monte de insights. Foi super legal. Esse podcast é um patrocínio da REC Alimentos, finíssima, doce de leite, leite em pó, no 7, azeite e azeitona. Eu vou te mandar um kit, sei se eu tenho que pegar os teus dados depois, vou te mandar um kit, tem a Nutrilatina, também com suplementos. É uma empresa maravilhosa, tem dado um super apoio aqui nesse projeto. E você que assistiu o podcast, então, acompanhe aí o canal da TV Balneário Camboriú, assine o canal do Henrique Machado, ative as notificações para esse projeto continuar ganhando musculatura e a gente poder trazendo convidados aí de várias áreas para trazer esses ensinamentos, esses aprendizados aí. Ceci, meu anjo, muito obrigado, um beijo na família, foi um prazer falar contigo, obrigado do fundo do meu coração mesmo. Um beijo eu que agradeço. Fica com Deus. Obrigada, querido, um prazer. Beijo na família também. Abraço a todos aí, obrigado por ter assistido.